Vou agora apresentar o gráfico da função seno de x. A função seno de x, tal como a cosseno de x e a tangente de x, tem também uma representação gráfica num referencial cartesiano de eixos x e y. O gráfico que eu estou aqui a apresentar é o gráfico da função seno de x. Mas depois, na prática, poderão ser apresentados gráficos também de funções que resultam de transformações desta função. Como é que essas transformações são feitas? Adicionando ou multiplicando constantes, que eu estou aqui a representar por A, B, C e D, adicionando, portanto, e multiplicando na função seno de x, quer na variável x, quer na própria função. Portanto, estas transformações fazem com que esta função sofra, por exemplo, uma translação para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, fique mais estendida, fique mais encolhida, dependendo então das constantes que iremos ali encontrar, ok? Neste caso, vamos estudar a função seno de x e eu vou, antes de mais, vou tentar justificar que realmente o gráfico da função seno de x será este gráfico. Eu estou aqui a apresentá-lo, não é? Mas agora vou justificar que realmente será este gráfico através do círculo trigonométrico. Ou seja, eu vou tirar algumas conclusões que nós já sabemos trabalhar aqui no círculo trigonométrico e depois vamos transportar essas conclusões para o gráfico para realmente percebermos que o gráfico é realmente este. Bom, vamos então ver alguns ângulos aqui no círculo trigonométrico e os ângulos no círculo trigonométrico serão os valores de x aqui no referencial. Reparem que o x é o valor que está dentro do seno, portanto será o ângulo, não é? E portanto eu vou aqui falar agora do ângulo zero. Portanto, se o x for zero, ou seja, se o ângulo que está dentro aqui do seno for zero, nós já sabemos do círculo trigonométrico que o seno de zero, o seno do ângulo zero dá zero, não é? Eu interseto o ângulo aqui com o círculo, projeto no eixo dos senos e vai cortar aqui no zero. Por isso é que o gráfico passa aqui na origem, não é? Quando o x é zero, o seno de zero também dará zero. E, portanto, teria mesmo de passar aqui na origem do referencial. Vamos agora supor que o ângulo, o x, será π sobre 4, por exemplo. No 45 graus, que coincide então aqui com o π sobre 4, porque nós também conhecemos este valor do seno. Sabemos que o seno de π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Então vamos tentar visualizar aqui no gráfico. Onde é que está o π sobre 4? Reparem, π sobre 4 é metade de π sobre 2, não é? Está entre o 0 e o π sobre 2. Está mais ou menos por aqui. Eu vou então fazer a imagem do π sobre 4 e realmente nós conseguimos verificar aqui no gráfico que dará qualquer coisa próxima ali do raiz de 2 sobre 2, ok? O raiz de 2 sobre 2 estará por aqui, ok? Vamos ainda analisar outros ângulos, por exemplo, o 90 graus, é um ângulo também interessante aqui a analisar. O 90 graus em radianos é π sobre 2 e nós sabemos que o seno de π sobre 2 é, portanto, 1, porque é onde interseta aqui o círculo trigonométrico e coincide aqui no valor 1, no eixo dos senos, não é? E, portanto, nós sabemos que o seno de π sobre 2 é 1, realmente o gráfico confirma, não é? Quando o x é π sobre 2, a sua imagem será 1. Aqui no eixo dos y. Bom, vou ainda fazer o ângulo 3π sobre 4, ok? Imaginem este ângulo 3π sobre 4, que é um ângulo que está entre π sobre 2 e π, que nós sabemos aqui pelo círculo que tem a mesma imagem que o π sobre 4, ou seja, tem o mesmo valor para o seno, ok? E, portanto, vamos verificar se isso acontece aqui. Realmente, onde é que está o 3π sobre 4 aqui no eixo do x? Está entre o π sobre 2 e o π, não é? Portanto, aqui será π. Aqui é o π sobre 2, o 3π sobre 4 está entre o π sobre 2 e o π, estará mais ou menos por aqui, não é? O 3π sobre 4. E reparem que realmente confirma a imagem, o valor, a imagem deste objeto 3π sobre 4 será também raiz de 2 sobre 2, ok? Bom, muito rapidamente, só aqui o ângulo de 180 graus, o ângulo π. O seno de π nós sabemos que dá 0 também, corta aqui o eixo dos senos no 0 e realmente confirma o gráfico. E já agora o 3π sobre 2, que é este ângulo, que tem então um seno igual a menos 1, também confirma aqui no gráfico, não é? Portanto, poderemos ver que realmente, e poderíamos testar mais pontos e ter a certeza que realmente o gráfico da função seno de x é um gráfico que vai andar sempre aqui a oscilar entre menos 1 e 1, ok? Nós sabemos então para 2π vai dar aqui 0 no seno e a partir daqui tudo se repete, porque os ângulos andam aqui à volta, não é? Então tudo se irá repetir, isto terá então a ver também com o período,
uma vez que estamos a falar da função seno de x, mas isso irá ser estudado já de seguida, ok? Vamos então ver algumas características aqui deste gráfico que interessa estudar. Reparem que quando estamos a falar de um gráfico de uma função, interessa saber, por exemplo, o domínio, e o domínio são os valores de x no eixo do x, onde nós temos função, não é? Onde a função existe. E, portanto, esta nossa função, que vai andar sempre aqui a oscilar entre menos 1 e 1, mas no eixo do x vai de menos infinito até mais infinito. E, portanto poderá ser qualquer ângulo. Ou seja, o nosso domínio é R. Ok? Já o contradomínio são os valores do eixo do y que a função pode assumir. A função poderá assumir aqui no eixo do y determinados valores. E o contradomínio são os valores onde a função existe, não é? No eixo do y. Bom, e nós vemos que ela oscila aqui entre menos 1 e 1, portanto, o nosso contradomínio será de menos 1 fechado, porque o menos 1 também conta, até 1 também fechado, ok? Relativamente à paridade, eu vou aqui mudar até de cor para ficar mais nítido. A paridade de uma função é estudar o quê? É saber se uma função é par, se uma função é ímpar, ou então se não é uma coisa nem outra. Pode ser par, se for par já não é ímpar, pode ser ímpar, se for ímpar já não é par, ou então pode não ser par nem ímpar. Bom, graficamente podemos fazer a seguinte análise. Uma função é par se for simétrica relativamente ao eixo dos y, ou seja, se nós dobrarmos aqui no eixo dos y, os pontos da função coincidirem com os que estão do outro lado. Bom, não é o caso, porque se eu dobrar aqui no eixo dos y, este ponto que eu estou, por exemplo, aqui a marcar, viria para aqui, e aqui não tenho nenhum ponto da função, não é? E, portanto, par não é. Para ser ímpar, em termos de gráfico, nós poderemos fazer duas dobras. Uma dobra no eixo do y e depois outra dobra no eixo do x. Se ela coincidir com os pontos que estão do outro lado, ok, será ímpar. E realmente coincide. Reparem que se eu dobrasse a função, viria assim para aqui, não é? Esta parte da função. E depois, ao dobrar no eixo do x, coincidia com estes pontos aqui de baixo, não é? E, portanto, a nossa função é ímpar. Eu vou também relembrar aqui a condição analítica, que permite ver que a função é ímpar, e vou também abordar isto no gráfico. Portanto, é ímpar porquê? Porque f de menos x é igual a menos f de x. Portanto, quando esta condição se verifica, temos a certeza que a função é ímpar. Esta é a condição analítica, ok? Que traduz aqui as dobras que eu falei na parte prática. Reparem que se eu tiver aqui um valor qualquer para x, vou considerar aqui um x, tenho então, portanto, aqui a sua imagem, não é? O f de x, e, portanto, o menos x terá de estar aqui deste lado. E a imagem do menos x irá dar aqui, mais ou menos, e nós conseguiremos ver por simetria aqui do gráfico, que realmente o f de menos x será igual a menos o f de x. Porquê? Porque o f de x e o f de menos x terão o mesmo valor absoluto, não é? A distância ao zero será a mesma. Mas um é positivo e o outro é negativo. Portanto, verifica esta condição. Portanto, a função é ímpar. Relativamente à injetividade, o que é que poderemos concluir? Bom, eu vou voltar aqui ao laranja. Relativamente à injetividade, vou primeiro fazer também uma análise bastante prática e depois passarei portanto, à condição analítica. Portanto, reparem que se eu imaginar aqui uma reta horizontal, ela vai cortar a função em dois pontos. E não sei se recordam que a injetividade tinha muito a ver com isto. A injetividade trata de garantir que uma função trata de garantir o seguinte: não existem dois objetos que tenham a mesma imagem. Isso é o que terá de acontecer para uma função ser injetiva, ok? E reparem que neste caso não acontece. Nós temos aqui um x1 e temos aqui um x2, dois objetos diferentes que terão a mesma imagem, tal como isso acontecia também aqui em cima, não é? E, portanto, um truque prático, gráfico, para ver se uma função é injetiva é imaginar retas paralelas ao eixo do x e, se essas retas intersetarem a função em mais do que um ponto, então já não será injetivo, ok? E isto porquê? Porque a condição analítica para ver a injetividade é exatamente essa, ok? Não injetiva, porque vamos lá ver, se f de x1 for igual a f de x2, e agora vou dizer para ser injetiva, implica isto, implica que o x1
terá de ser igual ao x2. Portanto, se a imagem do x1 for igual à imagem do x2, se ela for injetiva, implica que o x1 tem de ser igual ao x2. Ora, isso aqui não aconteceu, pois não? Eu vou então colocar aqui um traço, para estar coerente com o exercício. Como isto não se verificou, então não é injetiva, porque para ser injetiva terá de se verificar esta condição. f de x1 igual a f de x2 implica que x1 igual a x2, ok? Portanto, não injetiva. Relativamente ao período, vamos agora falar, este P maiúsculo que eu aqui escrevi representa o período de uma função, e eu vou mais uma vez primeiro dar a abordagem gráfica e depois colocar aqui a condição analítica, que é esta e que eu vou depois explicar melhor. Bom, então o que é que nós sabemos? Vou outra vez voltar ao azul, ou aliás ao preto até, para ali no gráfico ser mais claro. O que é o período de uma função graficamente? Bom, graficamente é identificarmos no eixo do x um intervalo a partir do qual a função se repete sempre. O que é que isto quer dizer em linguagem se calhar mais prática? Temos que identificar aqui um intervalo no eixo do x de tal forma que se nós recortássemos ali a função e a colássemos os pedaços todos uns à frente dos outros e atrás, iríamos obter a função toda. Portanto, tem de ser ali um intervalo que consiga construir toda a função quando colados uns à frente dos outros, ok? Isso sim é o período. Bom, vamos ver, por exemplo, de 0 a π, se eu dissesse que π era o período desta função, eu poderia considerar o intervalo de 0 a π e fazia aqui um recorte, considerava só esta parte da função e começava a colar. Ora, mas eu aqui não ia obter a função toda, não é? Porque eu iria obter assim estes montinhos só. E a minha função também passa para a parte negativa do eixo dos y e, portanto, o período não pode ser π, ok? Porque se eu recortasse só este intervalo de 0 a π, eu não conseguiria, colando esses pedaços uns a seguir aos outros, não conseguiria obter a função completa, ok? Bom, mas não pode ser π, mas pode ser o quê? Então, reparem que pode ser 2π, se imaginarem o resto da função, para trás e para a frente. E se imaginarem um recorte aqui de 0 a 2π, recortávamos esta parte da função. E se a colássemos sempre uns pedaços à frente dos outros, iríamos obter a função completa, ok? Portanto, graficamente é isto que nós temos de identificar. O menor intervalo do x que permita fazer isto, ok? É claro que existem outros períodos. Eu poderia dizer que o período era 4π. Cortava o dobro deste pedaço e também conseguia construir a função. Mas quando falamos de períodos, estamos a referir sempre ao período positivo mínimo, ao mais pequeno de todos, ok? Que neste caso é então 2π. Agora, a condição analítica para trabalhar o período, para calcular o período analiticamente, será esta. Eu vou explicá-la aqui e depois na parte prática, se não for na parte prática desta função seno, poderá ser na parte prática da função cosseno, trabalha-se da mesma forma, ok? Nós vamos então trabalhar esta igualdade para descobrir o período, e eu vou então tentar explicá-la aqui. Reparem, vamos considerar aqui um x qualquer, que pode ser este x, que já está aqui escrito, que eu vou então aqui marcar agora a preto, para falar do período. Temos aqui a imagem dele, temos o x e o f de x. Reparem que, se eu adicionar a este, reparem que eu já estou a ver aqui o f de x, não é? Se eu a este x adicionar o período, que eu já vi então que era 2π, vou-lhe adicionar então o período, eu irei para onde? Irei ter mais ou menos, reparem, aqui está no 0, este bocadinho, aqui mais ou menos aqui para a frente, não é? Irei ter mais ou menos aqui. Reparem que este então é o meu f, este é o meu x mais p, não é? X mais o período, e a imagem dele será então aqui este ponto de interseção, que reparem que irá ser igual, de certeza que irá ser igual. Se a função tiver período 2π, não é? Eu somelho o período e vai ter a mesma imagem, não é? O f de x será igual, o f de x é este, será igual à imagem do x mais p. Será igual a f de x mais p. E é verdade, com efeito, esta condição irá permitir calcular o período. Se nós temos uma determinada função, vamos trabalhar esta igualdade e, por simplificação desta equação, iremos então determinar o p, ok? Bom, para já ficamos então por aqui. Nas próximas aulas vou apresentar o gráfico da função cosseno e o gráfico da função tangente e depois na parte prática teremos de praticar estas situações todas, ok? Então, até uma próxima!